Oi, gente, aqui é a Nadine, ou K-Pop Carmen 95, e hoje nós estamos aqui, né, mais para um episódio de minha história no K-Pop, ou K-Pop Core, né, que seria o Throwback. E hoje eu vou falar, no caso, sobre a segunda parte e última parte de 2012, que foi um ano meio full histórico, bombástico no K-Pop. Então, roda a vinheta. Então, já estamos no episódio 5. Acho que é 5. 5 já. Meu Deus. E no caso desse episódio, o primeiro de 2012, que foi o passado, episódio 4 aí, eu já tinha falado pra vocês sobre o geral, né, de 2012. E no caso essa parte, eu deixei separado um grupo muito específico, porque eu acho que eu vou falar muito dele. É um grupo que eu já conhecia, eu já sabia que existia, mas eu era, não posso dizer hater, jamais, mas eu meio que, como que eu vou dizer isso? Porque não era bem que eu nunca fui hater de nenhum grupo, gente, nunca fui. Mas eu deixava ele de lado, ou preferia pensar que ele não existia, tipo, no meu universo ele não existia, eu não queria que ele existisse, porque eu gostava mais de outro grupo. Eu entendo que hoje em dia ainda tem isso, na verdade. Gente, parece que toda geração tem um rolê desse. Mas no meu caso foi um rolê até bem saudável perto do que a galera faz hoje. Mas o grupo que eu vou falar pra vocês é o Big Bang. Qual que é o rolê do Big Bang, gente? Eu falei já nos outros vídeos que eu era cadelinha da SM. Porque os grupos que eu, assim que eu cheguei, eu conheci, gostava muito, é o Girl Generation com o Super Junior. E no caso do Girl Generation, olha só, eu já era até assim, esperta nessa época. Porque eu gostava do Girl Generation e eu também gostava do 21. Não tinha problema pra mim, os dois. Porque, né, questão de rivalidade feminina, eram os dois maiores grupos da época, mas eu não via, tipo, rivalidade. Eu gostava das duas, aquele. Amo todas as mulheres, tá tudo bem. Mas no caso dos grupos masculinos, o Super Junior, eu sempre queria que o Super Junior estivesse no topo com relação aos grupos masculinos. E eu acho que isso começou em 2010, 2011. Lembrei, 2011. Que o que aconteceu? O Big Bang lançou um álbum, se eu não me engano é o Tonight, é um álbum, ele é prateado, que tem tipo uma caveira assim na frente, com umas coisinhas verdes, se eu não me engano, verde meio limão, meio luz, não lembro. E eu lembro de ter uma música que chama Tonight, que hoje eu gosto, ouço bastante, mas naquela época, ai gente, o insight dela. Eu assistia na televisão, tinha acho que uns 2 ou 3 programas. Eu lembro que tinha na MTV, que falava no caso dos clipes, que era tipo, os clipes mais vistos da semana, alguma coisa assim, ou do dia. E também tinha, não sei se era ponto K-pop já, ou se era outro, que era tipo ponto K-pop, que eu via e eles falavam, tipo assim, no caso, faziam um ranking, né, de quem tava na frente, quem tinha sido mais ouvido. E eu lembro dessa época, no caso o Super Junior tinha lançado Mr. Simple, Girl Generation tinha lançado The Boys, e o Big Bang tinha lançado Tonight. Tem outras músicas também, mas eu lembro de Tonight. Tem outra também, agora não vou lembrar o nome, mas é aquela, tipo, o clipe em Los Angeles, deserto, um rolê assim. Mas eu lembro de Tonight, que é a música que faz assim a coreografia, e tá, tipo, preto e branco. E aí eu lembro desse clipe passar o Super Junior algumas vezes e eu ficar, não pode, porque o Super Junior é melhor, olha esse clipe, tanto que é melhor, eu não gosto dessa música só repete, não fala nada, eu fico assim, não, só fala isso. E assim, eu lembro de colocar isso na minha cabeça e não ir atrás de ouvir o Big Bang. E assim, visualmente eles não me chamavam a atenção. Tipo assim, as coisas que eu tinha visto, né? Porque depois eu fui ver e era tudo que eu gostava. Mas, de início, o que eu tinha visto eu não tinha me chamado a atenção, não tinha me puxado pra querer ver eles.
Eu gostava de outros grupos que, assim, pareciam com eles. No caso do Block B é um desses, porque parecia da vibe, só que eu não sabia o que era. Porque as coisas que eu tinha, né, tinham chegado pra mim, eu, assim, deixei passar ou eu tava de picuinha porque eu achava que o Super Junior era melhor. Um delírio. Mas, enfim, o que aconteceu? Em 2012, eu finalmente, assim, quebrei barreira de para com essa besteira, vai ouvir os meninos pra você ver se é bom, ué. Porque eles lançaram uma música, e aí, assim, eu já tinha visto algumas esporádicas, mas eles lançaram Bad Boy, que é dentro de um dos álbuns mais famosos deles, que tem, no caso, Fantastic Baby, todo mundo ama. Mas Fantastic Baby eu também gosto, quando eu vi eu amei, mas eu gostei muito e fiquei totalmente viciada em Bad Boy. Fiquei viciada em Bad Boy, gente, até hoje, tipo assim, às vezes do nada tô cantarolando ela por aí. E aí, a partir disso, eu fui atrás de ver quem que era o Big Bang. Que grupo que é esse, de onde que eles surgiram, quem que é quem. E pra vocês terem noção, tipo, eu lembro de eu sentar, porque 2012, eu acho que assim, até eu não falei no último vídeo, mas já vai ajudar pra entender melhor por que eu tava tão mais a fundo no K-pop. A escola que eu estudava, que na época eu tinha 16, 17 anos, ela entrou de greve. Ficou uns 6 meses, se eu não me engano, de greve. Então, eu não tava estudando, eu tava à toa dentro de casa. O que eu fiz nessa época, né? Eu li muitos livros, ó, importante. Li muitos livros, eu gostava muito de ler, eu ainda gosto de ler, mas naquela época era, uau, tô, né, entrando nesse mundo. Então, eu li muitos livros, eu assisti muitas séries, mas eu também fui muito a fundo em coisas do K-pop que antes eu não tinha dado muita atenção. E aí, no caso aqui do Big Bang foi isso. Eu lembro de, tipo, sentar e assistir todos os clipes, de ouvir todos os álbuns e assistir até o reality deles, né? No caso, eu lembro que assistindo, eu falei assim, nossa, que legal que saiu 5, mas eu também gostava do sexto membro, que depois eu vi que era o menino do Beast, então foi assim, os insights se conectando, tudo ali, de coisas que eu gostava. E, né, no caso, a amizade deles, o vínculo deles com o 21 também, que eu já gostava. Então, assim, gente, eu amei tudo. E aí, deixa eu mostrar pra vocês no bullet, porque eu coloquei praticamente tudo da carreira deles aqui. Porque foi um momento que eu falei assim, nossa, incríveis, reis do K-pop, maravilhosos. Como que eu dormi pra isso, entendeu? E, assim, vou tentar não falar do fulaninho, vocês sabem quem que eu tô falando, quem que eu tô citando. Só vou falar quando chegar o rolê. Mas, enfim, vocês vão ver pouco dele aqui. As fotos geral vai ter ele, mas, enfim, fica esse disclaimer aí, tá? Então, aqui, coloquei fotinhos deles do início. No caso aqui, gente, Haru Haru, Lais, nossa, divinas demais. As músicas em japonês. Essa aqui, ó, eu não sei nem falar, gente. Kouoki Kasete. Kouoki Kasete. Eu amava essa música, a gente ouvia muito. Aí eu vi o clipe várias vezes no dia, porque eu sou dessas que, quando eu gosto de alguma coisa, eu fico o dia inteiro dando loop na mesma coisa. No mesmo vídeo, a mesma música. E aí aqui eu falo, no caso, o álbum da Caveirinha mesmo, que eu falei, que é o álbum de 2011. Eu falo da questão, no caso do G-Dragon ter, né, planejado, criado o Like Chic. Gente, foi ele que fez Like Chic. Vocês têm noção do nível de reisice dele? Aí no caso que eu falo das músicas tudo, tipo, todas as músicas eu gosto, tipo, La La La, Lies, Last for Leo, Haru Haru, With You, Sunset Glow, Tell Me Goodbye, My Love Song. Aqui ó, eu troquei na hora que eu falei o Tonight com Love Song. O Love Song, que é o, assim, que é o que me irritava, e o Tonight, no caso, é a outra que é no clipe, a memória de senhora dela. Mas enfim, no caso as duas que eu não deitei, eu tipo, não, eu prefiro Super Junior. E depois eu amei. Tipo assim, gente, hoje eu ouço essas músicas, eu vejo esses clipes como se fosse pra sempre. E na época eu tipo, não quero ver, olha que idiotice. Mas enfim, isso acontece muito no K-pop. Aí no caso aqui eu falo dos solistas. E assim, já deixando claro que meu bias é o G-Dragon. Quando eu vi eles, só de ver eles, no sentido, acho que até era uma questão assim meio preconceituosa minha, não sei nem explicar, mas tipo, quando eu vi eles,
O que pareceu mais... Não consigo falar atraente, mas tipo assim, o que eu prestei atenção primeiro foi o de Tucujo lá, porque eu acho que ele tava mais perto, visualmente falando, dos caras que, tipo, eu tava acostumada a ver aqui. Não sei nem explicar. Mas, enfim, tipo assim, eu vi que, tá, passou pouco tempo e eu falei assim, não, ele não vai ser meu bias. Amém, amém. E aí eu vi que, no caso, eu achava o Taeyang, tipo, muito master. Ele já tinha, tipo, uns 3 álbuns, gente. Ai, já tinha uns 3 álbuns, eu não tinha visto nada. Eu lembro de ver tudo, mas sendo muito sincera, eu gosto mais das músicas depois. Até aqui eu só gostava de I Need a Girl. Tipo, quem não gosta de I Need a Girl, gente? Todo mundo ama essa música. Eu lembro de gostar muito do T.O.P. Tipo, eu achava ele muito autêntico, o jeito dele e tal. Ele era diferente e chamava atenção. E era bom no que ele fazia, tipo, incrível. E pra mim, G-Dragon, eu coloquei aqui o dono da O toda. Aquele, gente, não tem como. Se alguém me virar hoje, tiver coragem de falar da minha cara, que ele é o rei do K-pop, pra mim, você tá fora. Acabou. Não é nem pra você estar aqui. Porque, tipo, não dá. Ele é o cara. Não tem jeito. E aquele assim, fui atrás de ver tudo dele também. Todos as. Porque ele já tinha álbum, né? Nessa época ele lançou o segundo álbum dele. Então ele já tinha álbum, já tinha DVD. Já tinha, tipo assim, até tour só separado dele. Tipo, inclusive tem, vou mostrar pra vocês depois. Então, assim, gente, fiquei completamente apaixonada. G-Dragon era o rei de tudo pra mim. A partir daqui eu falei assim, eu acho que ninguém nunca vai pegar o lugar dele. Não tem como. A criatividade, tipo assim, o artista que ele é, não dá. Não tem como. Acho que é o que eu falei, ninguém vai pegar o lugar dele. Mas fiquei totalmente impactada. Tipo, caramba, eu dormi pra isso. Que loucura. Aqui eu falo também no caso da Unity, do Gente em T.O.P. E eu gostava muito. Tem uma música que eu até coloquei, ó. É o Baby Goodnight. É uma das minhas preferidas até hoje. É o real. As músicas deles eu gosto muito. É um rolê meio bem assim, datado daquela época. Umas músicas meio assim, baladinha, sou gostosão, mas eu gostava. E Baby Goodnight é tipo, real, uma das preferidas. E aí no caso aqui eu coloco os 2 álbuns do ano, de 2012. Pra mim, esses 2 álbuns foram os melhores álbuns que foram lançados em 2012. Com toda, tipo assim, sem sombra de dúvidas, com toda certeza. No caso, Alive, que é o do Big Bang geral, que é o álbum que eu falei que tem Bad Boy, que é a música que, tipo assim, me trouxe mais a fundo. Fantastic Baby, que, tipo, gente, bom chacalaca. É o K-pop puro, tipo, lendas. E assim, não tem como. 2012 sem isso aqui não é 2012. Aqueles. Tem o Psy, tem eles assim, juntinho. E no caso, o álbum do G-Dragon, gente. Meu sonho é ter esse álbum. Eu não sei se um dia eu vou ter capacidade de ter ele, porque ele é muito caro. Basicamente, toda vez que eu vejo esse álbum, ele tá tipo assim, o álbum em si, que é umas bíblias, vou colocar aqui. São 2 bíblias, no caso as 2 versões seriam 2 bíblias, no caso ele já tá, né, querendo irritar as pessoas, que eles trazer polêmica mesmo. One of a Kind, tipo assim, um entre que ele só tem ele mesmo. E basicamente, toda vez que eu vejo esse álbum, ele tá muito caro, até usado, tipo assim, uns R$400. E eu também queria a versão, que é tipo um DVD, que tem um backstage, que tem uns clipes e tal, que é uma versão maior, bonitona e tal. Eu não sei se eu vou achar pra postar aqui, porque geralmente é meio difícil de achar. Mas toda vez que eu acho ela tá tipo assim, uns R$800. Isso sem as taxas. Então eu não sei se um dia esse sonho se realizará. Mas eu queria muito esse álbum. Na verdade, todos os Dragon eu quero, porque eu ouço todas as músicas até hoje. Inclusive eu coloquei aqui, ó. No caso, todas as músicas com 5 estrelinhas. Olha. Porque todas as músicas são muito boas. Tipo, não tem como. Eu vou amar esse álbum pro resto da vida. E aí, no caso que Today, Missing You, Without You, Cray, One of a Kind, That Access. Gente, eu amo. Pra mim, eu lembro de assistir One of a Kind e ficar assim, gente, esse cara é um monstro. Como que pode que eu dormi? Como que eu dormi?
Aí o Crayon, incrível também. The XX, que tem a Jennie. Gente, eu amo aquela música. Eu lembro de ver aquele clipe, tipo assim, sempre, sempre, sempre. E eu já lembro, tipo assim, gostar da Jennie, achar a Jennie linda. Não sabia que depois eu ia, né, estanear loucamente em Blackpink. Mas aí, no caso, a outra questão aqui que me ensinou. Me ensinou não, é Without You. Tem a voz da Rosé. E a Rosé é hoje uma das minhas maiores baias do K-pop. Nessa época eu já amava essa música, eu já amava a voz dela lá. Apesar de hoje estar bem diferente do que ela naquela música, eu já amava ela lá. Então, assim, pra mim esse álbum é uau! Maravilhoso! E assim, por favor, que um dia eu consiga ter esse álbum pra trazer pra mostrar pra vocês. Se esse dia chegar, eu trago o mostro. Olha, gente, chegou a minha obra. Ai, que lindo! Mas ainda não tenho ele. Mas enfim, é só pra falar pra vocês o tanto que eu cresci com Big Bang em 2012. Foi tipo assim, uau! Como que eu dormi? Só que eu falei, como que eu dormi pra isso? Não vai nem sentido. Tipo, se não fosse eles, provavelmente muitos dos grupos que eu gosto hoje nem iam existir. Porque é a mesma levada, o mesmo tipo de música, até de letra, de estilo. No caso, o K-pop em si, como ele é hoje, eu acho que não seria o que é sem eles. Então, enfim, aqueles. Amém, que eu acordei, que ano lindo 2012, porque eu acordei pro Big Bang. Mas, enfim, tinha que mostrar isso pra vocês. E aqui no caso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas só de Big Bang. Aqueles. Muito bom que esse ano eu finalmente acordei. E aí, no caso aqui, vou mostrar pra vocês o álbum que eu tenho do Big Bang mais antigo. Na verdade, é um DVD do G-Dragon, do primeiro álbum dele. Só que aí, antes eu queria falar pra vocês, o álbum, o primeiro álbum do G-Dragon é esse aqui. Esse álbum já teve... Ele foi lançado em 2009, olha só, vai fazer muito tempo. E quando eu ouvi, eu gostei de todas as músicas, viu, gente? Tipo assim, nossa, muito, muito, muito bom. Só que eu lembro de ver os clipes e eu gostar muito dos clipes, tipo assim, a arte dele já era muito diferente do que tinha. E mesmo assim, teve uma polêmica, assim, com o álbum dele, que é com a música Heartbreaker, que começaram a falar que era plágio de uma música do Florida. Eu acho que é Florida mesmo. E aí, tipo assim, teve todo o processo lá, entrar num acordo, meio que, tipo assim, passou o royalties, dinheiro, não sei, alguma coisa assim, e ficou tudo bem. Mas, o que eu quero dizer esse álbum em si já foi, assim, um marco. E eu achava engraçado porque ele, nesse álbum, ele pinta o cabelo inteiro de loiro. E eu lembro de ver depois, tipo assim, na época eu lembro da galera criticar quando eu não era, né, não era amigável pra Big Bang. Eu lembro da galera criticar, falar assim, que ele tá copiando a Lady Gaga, porque a Lady Gaga é loira, e aí toda diva loira faz sucesso, e aí ele queria fazer sucesso com o cabelo de loiro, umas coisas bestas, assim, de fórum, de internet. Mas eu lembro, tipo assim, foi muito, muito marcante o debut dele sozinho, porque o Big Bang já era gigantesco. Ele já era, tipo, bem visado, porque ele começou na indústria novinho, tipo, criança. Ele começou, se não me engano, num grupo, era ele e mais 2 adultos. Ele lançou, tipo, já tinha lançado coisa, sabe? E quando teve um caso reality pro Big Bang, todo mundo já sabia que ele ia estar, tipo assim, era óbvio. Eles não iam tirar ele, era pra ser formado o grupo em volta dele mesmo. E ele é um líder, tipo, incrível. Ele tem os detalhes dele. Nessa época, tipo, eu não sabia, mas ele tem os B.O. dele. Nada, assim, de errado, gente, mas, tipo, ele tem as questões dele, tipo, como ser famoso e tal. E aí, no caso, eu lembro de ver, quando vi, no caso, os clipes, né, as músicas do primeiro álbum, já era muito grande. Tipo assim, na minha concepção, para aquela época, já era o G-Dragon, já tinha o respeito que a gente tem hoje por ele, entendeu? Tipo, a indústria já tinha respeito por ele. E foi muito legal de ver. Tipo, ainda mais eu ver direto no caso, o retorno, né? Eu vi o retorno, assim, lá, tudo ali acontecendo. Enfim, simplesmente rei. E aí, aqui eu só queria falar que o primeiro álbum dele já era gigantesco. E o segundo, então, e até hoje, né? Enfim, vou pegar o álbum pra vocês. O álbum, na verdade, é um DVD. E eu comprei ele de segunda mão. No caso, já era usado aqui no Brasil, numa loja no Shopee, que vende álbuns
antigos, digamos assim. E ele é autografado. Se é verdadeiro ou não, não sei. Vai ficar quietinho aqui comigo. Porque eu não vou passar ele adiante. Mas enfim, vou pegar o álbum pra vocês verem. O álbum da maçãzinha. Olha atrás. Esse é um dos antigos, assim, mais bonitos. Aí, ó, o CD fica aqui. Você tem que abrir pra tirar. Mas, gente, eu não vou mexer. Aí, que no caso seria o autógrafo dele. E aqui o outro CD. E no caso, o álbum de foto aqui. Eu vou tentar segurar de uma forma que dá pra vocês verem. Mas ele é um álbum velhinho, gente, de 2009. Então, no caso, esse aqui é o álbum da turnê dele. No caso, Shine Light. Primeiro show. Na verdade, eu acho que foi só um show ou dois, se não me engano. Então, assim, não foi uma tour de verdade, não. Mas pra vocês verem o que que é. Olha. O cara já era gigante, gente. Gigante sozinho. Olha. Essas roupinhas bem 2009, né? 2009, 2010. Mas, enfim, icônico. Eu adoro essa foto. Eu gosto dele de roupinha branca, gente. Olha, bem Michael Jackson. Real. Engraçado porque, tipo, ele é muito tímido. Mas ele entregava tudo. Ele entrega tudo no palco, gente. No caso, ó, parcerias. Música dele, calminha, que é Butterfly. Gente, Butterfly é linda, 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 linda. Mais música calminha. Aí esse clipe aqui, esse clipe, né? No caso, ele fazendo uma gracinha com meninas em breed. As meninas, tipo assim, passando a mão nele, na cama, uns rolês bem assim. Acho que a galera na época deve ter ficado bem... O que esse menino tá fazendo? Tá louco? É porque são bem conservadores. Olha os cabelos, gente. Ai, meu Deus, muito engraçado ver essa fotinha antiga. Aqui pra mim todo lindo. Ele todo feliz. Com as like stick aqui, já tinha like stick. Coroinha. Mais foto. Aqui. Opa. Em cor. Palco. E acabou, tá vendo? O velhinho já tá até meio que descolando, por isso que eu tô segurando com cuidado. Mas então, aqui, aí no caso, o CD e no caso, bônus, digamos, né? Aí aqui no caso o CD normal é Heartbreaker, This Love, Hello, Gossip Man. Aqui é um mashup, outro mashup, The Leaders, Breed, Butterfly, But I Love You, She's Gone, Korean Dream, mais umas 3, 4 músicas escritas em coreano, que eu não sei ler, Heartbreaker, e depois o bônus tem no caso o Heartbreaker com Florida, acho que é isso que aconteceu, que no caso ele fez uma parceria. This Is Love Remix, Choice, Hitkicker e Heartbreaker. No caso, This Love, gente, era como se fosse uma paródia, cover, não sei nem explicar, porque é um cover só que muda algumas partes, sabe? Do Maroon 5. E foi sucesso, foi muito sucesso na época. Tanto é que, tipo, eu não gostava do Big Bang nessa época, tipo, eu não gostava e eu já tinha visto essa música. Mas enfim, maravilhoso, meu reizinho, um dos meus álbuns favoritos. E, enfim, gente, é isso esse vídeo. É só pra mostrar o quanto que eu comecei a amar, venerar Big Bang, principalmente G-Dragon em 2012. Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Curte, compartilha, se inscreve. Bye, bye.